A palavra que mais se ouve quando se fala de física quântica é estranheza, não é verdade? Parece um mundo cheio de paradoxos que, bem, desafiam a nossa lógica. A realidade de repente parece mágica ou, sejamos francos, completamente incompreensível. Mas, e se o problema não estiver na realidade em si? E se estiver na forma como falamos sobre ela? E se toda essa estranheza for, no fundo, apenas um erro de tradução entre aquilo que o universo é e a maneira como nós o descrevemos? Bem, é esta a grande pergunta que a mecânica quântica nos põe em cima da mesa. Será que a realidade é, na sua essência, um paradoxo? Ou será que andamos este tempo todo a usar o mapa errado para explorar o território? É precisamente essa chave que vamos investigar hoje. Ok, vamos começar logo por um dos maiores e mais famosos quebra-cabeças de todos. O gato de Schrödinger. Toda a gente já ouviu falar disto, não é? A ideia de um gato fechado numa caixa que está simultaneamente vivo e morto até o momento em que se abre a caixa. Só a pura loucura, certo? Mas o mais incrível é que é precisamente isto que a matemática da teoria parece dizer-nos, se a lermos de forma literal. E o conceito por detrás deste paradoxo do gato tem um nome: superposição. Basicamente, é a ideia de que uma partícula pode estar em vários sítios ao mesmo tempo. É mesmo aqui que a nossa intuição de todos os dias começa a dar de si, a falhar redondamente. Podemos dizer que esta é a raiz de quase todos os nós que temos na cabeça quando pensamos em quântica. E como se não bastasse, temos o segundo grande mistério, o entrelaçamento. Foi a isto que o próprio Einstein chamou a famosa ação fantasmagórica à distância. Imaginem, duas partículas ligadas de uma forma tão profunda que ao medir uma, a outra é afetada instantaneamente. E o mais incrível? Não importa a que distância estejam uma da outra. Podem estar em lados opostos do universo. Ok, então vamos lá ao ponto central. A ideia fundamental que vamos explorar aqui hoje é esta. E se? E se todos estes paradoxos não forem de facto reais? E se eles nascerem de um erro sistemático que temos vindo a cometer há décadas? O erro de confundir o nosso mapa da realidade com a própria realidade. Então, para desatar este nó, precisamos de uma ferramenta nova. Uma forma de pensar que nos ajuda a separar as coisas em três níveis bem distintos. É precisamente esta distinção que, como vamos ver, vai eliminar o cenário todo e fazer com que os paradoxos, simplesmente, se dissolvam. E aqui está ela, a nossa ferramenta. Vamos dividir tudo em três níveis. Primeiro, temos o real. Pensem nisto como, bem, como a coisa que está mesmo a acontecer, a dinâmica do universo. Depois temos o concreto. Esta é a marca física, a prova de que algo aconteceu. E, finalmente, temos a teoria, que é, lá está, o nosso mapa, a história que construímos para prever as marcas que vamos encontrar. Fixem bem estes três: real, concreto e teoria. Esta é a chave para tudo o que vamos ver a seguir. Vamos começar pelo primeiro nível, o real. É muito importante perceber que isto não é um conjunto de objetos estáticos parados no tempo. Pensem no real como um processo contínuo, como um rio a fluir. É a dança constante da matéria e da energia, que é sempre governada por leis físicas. E essas leis são o que chamamos de constrangimentos. Imaginem as margens do rio, que definem o percurso que a água pode ou não pode seguir. A seguir, temos o nível do concreto. E atenção, isto é absolutamente crucial. O concreto não é a realidade em si, mas sim a evidência física que uma interação deixa para trás. É a marca, o registro irreversível. Pensem no clique de um detector de partículas ou na fotografia de um fotofinish numa corrida. É o momento exato em que uma possibilidade se torna um facto que fica registado. E por fim, o terceiro nível, a teoria. É fundamental entender isto. A teoria não é um espelho da realidade, é o nosso mapa. É a nossa ferramenta para fazer previsões sobre que tipo de marcas concretas podemos esperar encontrar. A analogia perfeita é a da previsão do tempo. O boletim meteorológico pode prever chuva, mas o boletim em si não está molhado. A teoria descreve, não é. E agora chegamos à melhor parte. Vamos pegar nesta nossa nova ferramenta de 3 níveis e usá-la para desmontar um por um os famosos paradoxos. Preparem-se, porque é aqui que a magia acontece e toda aquela confusão que falamos ao início começa a desaparecer. Então, lembram-se da superposição? Aquela ideia de uma partícula estar em 2 sítios ao mesmo tempo? Bem, com a nossa nova ferramenta, vemos que isto é um erro clássico de confundir níveis. A partícula não está em 2 sítios no mundo real. É a nossa teoria, ou seja, o nosso mapa, que nos diz que ela pode estar aqui ou ali. A superposição, portanto, é uma característica do nosso mapa preditivo e não uma propriedade do território. E o nosso pobre gato de Schrödinger? Com esta lógica, tudo fica mais claro. Aquele estado de vivo e morto nunca existiu no nível do real.
Isso é apenas uma construção da nossa teoria que descreve a nossa incerteza. No mundo real, material, a cadeia de eventos ou aconteceu ou não aconteceu. O veneno ou foi libertado ou não foi. Ponto final. Ao abrirmos a caixa, não estamos a criar a realidade. Estamos a obter uma marca concreta que nos informa sobre essa realidade. E assim, puf, o paradoxo desaparece. E aquela ação fantasmagórica à distância é exatamente o mesmo erro de lógica. Não existe nenhuma ligação misteriosa e instantânea a acontecer no mundo real. O que existe, isso sim, é uma correlação perfeita na nossa teoria. É como ter um par de luvas. Se abrirmos uma caixa e virmos que lá dentro está a luva direita, sabemos instantaneamente que na outra caixa, mesmo que esteja na Lua, tem de estar a luva esquerda. A informação foi herdada de um evento comum no passado, quando as luvas foram separadas. Vamos ver isto passo a passo, para não haver dúvidas. Primeiro, duas partículas interagem e criam uma história comum. Depois, separam-se. E atenção, não fica nenhum fio invisível a ligá-las. Depois, nós medimos a partícula número 1 e obtemos uma marca concreta. Com esta nova informação, o que acontece? Nós atualizamos a nossa teoria sobre a partícula número 2. A mudança é instantânea, sim, mas é no nosso conhecimento, no nosso mapa. Não há nenhuma mensagem a viajar mais rápido que a luz no mundo real. Ok, ao resolvermos estes paradoxos, abrimos a porta a uma questão ainda mais profunda. Se a realidade não é este emaranhado de coisas estranhas e paradoxos, então, o que é que significa existir dentro desta nova forma de ver o mundo? A resposta é, ao mesmo tempo, subtil e muito, muito poderosa. Nesta nova perspectiva, existir não é ser uma coisa estática, uma fotografia. Não, existir é ser um padrão estável dentro de um processo dinâmico. A melhor imagem para isto é a de um vórtice, um remoinho num rio. O vórtice não é uma coisa separada da água, é um padrão estável que se forma e se mantém por causa do fluxo da água. É o movimento que lhe dá existência. E esse exemplo do vórtice é perfeito, porque nos mostra que a estabilidade não significa estar parado, não é fixidez. É isso sim, movimento sob constrangimentos. A estabilidade que observamos em tudo no universo, desde a mais pequena partícula a uma galáxia inteira, não existe porque as coisas estão imóveis. Existe por causa de um equilíbrio dinâmico, de processos que se mantêm consistentes dentro de certas regras do jogo, os tais constrangimentos do mundo real. E isto leva-nos à grande conclusão de toda esta nossa conversa. A lição mais importante é esta: temos de ser incrivelmente disciplinados e nunca, mas nunca confundir o mapa com o território. Temos de distinguir sempre as nossas descrições do mundo do próprio mundo. E há uma citação que resume isto de uma forma perfeita. Ouçam com atenção. A matéria não esconde segredos, oferece constrangimentos. Pensem nisto por um segundo. Isto muda completamente a perspectiva. O objetivo da ciência deixa de ser procurar algum segredo escondido, alguma essência mística. O trabalho da ciência passa a ser testar os limites, descobrir e mapear as regras do jogo que a própria matéria nos apresenta. Portanto, o papel da ciência, e da física em particular, não é criar um espelho perfeito da realidade. Isso, se calhar, é até impossível. O seu verdadeiro papel é construir o melhor mapa preditivo possível, com base nas marcas concretas que conseguimos observar. E a mecânica quântica? Bem, a mecânica quântica é a gramática, a linguagem incrivelmente poderosa e bem-sucedida que nos permite desenhar esse mapa com uma precisão espantosa. E chegamos a uma das ideias mais importantes. Dita de outra forma, a probabilidade é uma ferramenta de previsão, não é um modo de existência. Ou seja, as probabilidades da mecânica quântica, elas vivem no nosso mapa, não no território. O universo não é em si incerto ou indeciso. É a nossa capacidade de o prever que é, por natureza probabilística. É uma distinção que pode parecer pequena, mas que, uau, muda completamente a nossa visão do mundo. E tudo isto leva-nos a uma última pergunta, para ficarmos a pensar. Esta ideia de separar o mapa do território é uma ferramenta mental incrivelmente poderosa. Se ela consegue, como vimos, resolver os paradoxos mais profundos da física quântica, a questão é, onde mais, nas nossas vidas, estamos a cometer exatamente o mesmo erro? Que outros mapas económicos, sociais, até os nossos mapas pessoais, andamos nós a confundir com a realidade? A resposta a essa pergunta, bem, essa fica para cada um de nós.